Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando agora o nosso webinar. Esse webinar é o primeiro webinar de uma série nova que a gente desenvolveu, que chama Dissecando Grandes Estudos. Nesse primeiro webinar, o nosso foco vai ser o Nelson Trial, que é um estudo que avaliou rastreamento de câncer de pulmão. Então, nosso objetivo vai ver se o rastreamento com tomografia realmente reduz a mortalidade por câncer de pulmão. Esse webinar é um evento que foi feito em parceria com a AstraZeneca e que também recebeu apoio da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia e também da Sobracil. Esse evento ele é organizado pelo site cirurgiatoracicarobótica.com.br, relembrando que esse site foi criado por 4 fundadores que estão aqui, eu, o Rui, o Felipe, o Cadu, e agora temos também o Dr. Pedro, o Dr. Alessandro e o Fábio Haddad, que participam e têm contribuído muito com as atividades do nosso site, cujo objetivo principal é disseminar conhecimento em medicina respiratória, com foco em cirurgia torácica robótica, obviamente, mas o nosso objetivo é mais amplo que apenas a cirurgia robótica. E eu queria falar, antes da gente começar, um pouquinho sobre o que é essa série Dissecando Grandes Estudos. Essa série ela foi desenhada justamente com a intenção de analisar detalhadamente os grandes estudos da medicina respiratória. Nós sabemos que alguns estudos são fundamentais para o avanço da nossa área, né? Não só da nossa especialidade, mas também das áreas afins, como pneumologia, radiologia. E nessa série, o nosso objetivo foi analisar os grandes estudos, revisar a metodologia científica que está por trás desses estudos. A gente acredita que isso é uma necessidade para muita gente, e também conectar o resultado desses estudos e da metodologia que a gente discute com a realidade. Então, aqui a gente vê uma lista dos próximos eventos. Esse aqui é o nosso primeiro, que focou em rastreamento. Vejam que a gente vai falar sobre cálculo da amostra e recrutamento de pacientes, assim, com um pouco mais de ênfase. O próximo vai ser sobre cirurgia minimamente invasiva. Nós faremos uma análise do estudo Violet, abordaremos cegamento em cirurgia, padronização de procedimentos, como que é uma população de estudo. Depois, na sequência, será um outro webinar cujo objetivo vai ser avaliar o estudo Pacific, e nós avaliaremos tipos de randomização, discutiremos o uso de placebo, também como que avaliar eventos adversos nesses estudos. Falaremos também sobre o Keynote 024, discutiremos como discutir os desfechos em oncologia, fazer análise de subgrupos, como que se analisa uma curva de sobrevida. E, finalmente, nós pegaremos o nosso estudo de banco de dados da SBCT e discutiremos também o que são confundidores, detalhes de pesquisas com bancos de dados e o que são scores de propensão. Então, com isso, a ideia é fazer uma revisão grande da metodologia, obviamente pegando estudos que foram seminais na nossa área, e nós queremos ver por que grandes estudos são grandes estudos. A agenda para hoje, então, eu sou Ricardo Terra, sou cirurgião torácico aqui em São Paulo. Junto comigo vai estar o Dr. Felipe Braga, que é cirurgião torácico no Rio de Janeiro. O Dr. Frederico Fernandes, que é pneumologista aqui em São Paulo. Ele é o atual presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, é também pneumologista no INCOR. O Dr. Gustavo Meirelles é radiologista aqui em São Paulo e é também o coordenador da área de radiologia torácica do Fleury. Então, tendo dito isso, eu queria só comentar 2 pontos. Por favor, mantenham sempre os seus áudios fechados. Eu peço que já comecem desde o princípio a interagir com a gente através do chat. Os palestrantes vão responder ao longo do webinar. A gente vai ter momentos também para discussão aberta. E aviso também a todos que esse é um evento que está sendo gravado. Então, por favor, saibam que esse evento está gravado, então preservem sua imagem, vejam o que vão escrever, porque esse evento vai ser posteriormente arquivado.
Então, eu passo a palavra para o Dr. Felipe. Felipe? Boa noite a todos. É excepcional a gente começar essa nova série de webinars. E, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os que já estão presentes, os que estão ingressando. A gente sabe que é um esforço grande que todos fazem para se manter conectados, ainda mais com a quantidade de eventos que a gente tem hoje em dia, né, nesses tempos de pandemia. Agradecer aos nossos apoiadores, Sobracio RJ, SPPT, Sobracio Nacional e a AstraZeneca, que viabilizou o evento. Tá? E eu gostaria de iniciar falando da importância desse tema. Em tela vocês veem um gráfico retirado de um estudo estatístico de 2016 que mostra à esquerda uma previsão estatística, tá, com base em dados de 2012, extrapolando até 2035, em azul, sexo masculino, e em verde, sexo feminino, uma previsão de mortes por milhão causadas por câncer de pulmão. Tá? À direita, a gente vê isso em azul, os dados reais de 2012 e os dados previstos em verde de 2035, divididos na primeira coluna pelo mundo e depois região do Pacífico, região da Europa, região das Américas e por aí vai. Tá? Pode passar o próximo, Ricardo, por favor. Esse já é um gráfico da Organização Mundial de Saúde que mostra, em casos por 100 mil habitantes, a incidência de câncer de pulmão, tá? Sendo as áreas mais escuras as áreas de maior incidência. Então, esse tema é um tema muito relevante, é um tema bastante estudado e dedicado, e daí a importância de discutir um artigo tão relevante que pode mudar a forma como encaramos a doença e como conduzimos os desfechos dos pacientes. Ricardo, agora é com você, acho que podemos iniciar. Bom, nós colocamos no nosso folder um link para o artigo que vai ser discutido. Então, esse foi um artigo que foi publicado no New England Journal, agora em fevereiro de 2020. O primeiro autor foi o De Koenig, lembrando que ele fez a apresentação desses resultados no Mundial de Pulmão, e realmente resultados muito aguardados. Eu queria começar, e a gente, como eu falei, vai dissecar e dar algumas dicas de como escrever trabalhos também, falando sobre como eles organizaram a justificativa desse trabalho. Lembre-se que sempre a gente começa pela introdução, ainda que a introdução, quando a gente vai escrever um artigo, deve ser sempre o último ponto a ser escrito. Eu sempre, meus alunos de pós querem começar pela introdução. Lembrem-se que a introdução é o último momento de reflexão que você vai fazer para o seu manuscrito. Mas eles fazem uma descrição bem correta aqui. A gente vê que eles dividem a discussão, a introdução em 3 parágrafos, e eles colocam os 3 parágrafos de forma bastante organizada, como tem que ser. Então, uma introdução de trabalho que começa falando, aqui nesse caso, por exemplo, que o Laennec, em 1800, desenvolveu o estetoscópio, e isso foi o início da pesquisa em pulmão, esqueçam, esse não é um trabalho, não é uma introdução adequada. A introdução deve ser como está nesse artigo, no qual os autores dividiram, então, os 3 parágrafos em. O primeiro parágrafo, ele contextualiza o problema globalmente, assim como o Felipe fez. Fala que o câncer de pulmão tem alta letalidade, é um problema de saúde relevante. A letalidade é grande, quer dizer, não só o diagnóstico é frequente, mas o paciente que tem câncer de pulmão morre muito, e a curabilidade é pequena. E no segundo parágrafo, ele aborda com mais detalhe qual é exatamente o gap da literatura que vai ser abordado no objetivo que seria o terceiro parágrafo. Então, o que eles colocam aqui? Que o NLST, que é o outro ensaio clínico randomizado, que foi publicado em 2011, que foi
desenvolvida nos Estados Unidos, demonstrou a redução de risco por morte de câncer de pulmão com rastreamento. E eles fazem uma ressalva de que, porém, esse é o único trial. Então, os autores falam que o câncer de pulmão é relevante, falam que existe uma forma de rastreamento de câncer de pulmão para tentar diminuir essa letalidade, que essa forma já foi publicada através do NLST, e colocam a ressalva que esse é o único estudo, o NLST é o único estudo. E aí eles terminam a introdução colocando de uma forma bem detalhada qual é o objetivo do estudo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que são que estão nos ouvindo. Vai aparecer aí a enquete. Bom, esse estudo, Nelson, levou 15 anos para ser publicado desde a sua concepção. Vejam como foi um estudo complexo. Ele foi muito custoso, mobilizou muitos recursos. E a minha pergunta para vocês é: vocês consideram que esse estudo foi necessário, visto que já havia validação do rastreamento de câncer de pulmão pelo NLST? Quer dizer, já é um estudo randomizado que já mostrava categoricamente a redução do risco de morte por rastreamento com tomografia? Será que esse não foi um custo desnecessário e eles só publicaram agora porque já tinham começado o estudo? Vamos votando. Mais 5 segundos aí para quem puder votar. Vamos encerrar a enquete, então, pessoal. Aí já chegamos aqui a 70% dos ouvintes aí votando. 15% praticamente acharam que não precisava ter o Nelson. Então eu vou perguntar para você, Gustavo, e aí? Você acha que isso era um estudo necessário ou não? Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui junto com amigos e com vocês todos que estão nos assistindo. E a ideia é que façamos uma discussão bem interativa. Então, como o Terra colocou, mandem perguntas aqui pelo chat. A gente vai trocando ideias, né? Acho interessante ver, né, que 86% votaram que sim, ou seja, que o Nelson, que era um estudo muito aguardado, né? A gente sempre... Os resultados do Nelson, ano a ano, eram esperados e demoraram muito tempo para serem publicados. E vejo que 86% aqui dos que nos assistem consideram que sim, que esse é um estudo que foi necessário, mesmo já com os resultados do NLST. E eu concordo com essa visão. Acho que o Nelson trouxe alguns pontos muito interessantes. A gente vai abordar um pouco mais isso depois. O Terra vai falar bastante sobre ele agora e eu posso falar depois mais sobre a parte de imagem. Mas o NLST, logicamente, é uma população norte-americana, dos Estados Unidos, com muitos serviços de primeira linha. Um estudo também que tinha usado, do ponto de vista da radiologia, tomógrafos um pouco mais antigos do que os que nós temos atualmente. E eles consideraram, lá no início, né, o nível de corte para nódulos com uma dimensão muito pequena. Isso foi mudado depois, e o nível de corte passou de 4 milímetros para 6 milímetros. E acho que o ponto, eu não quero adiantar a discussão que a gente vai ter depois, mas um dos problemas do NLST foi o alto número de falsos positivos. E num país como o nosso, o Brasil, em que a prevalência de infecções acaba sendo muito alta, por exemplo, a tuberculose, nós teríamos ainda um número maior de falsos positivos. Então, logicamente, para estudos de rastreamento locais, novos estudos são necessários. O Nelson nos traz alguns pontos interessantes, inclusive na forma de avaliação desses nódulos, como a redução dos falsos positivos, na forma de mensuração, saindo ali das 2 dimensões e passando para a volumetria, que faz em 3 dimensões. Então, eu vou devolver a palavra para o Terra, mas a minha visão também é essa. Acho que é um estudo que nos traz vários pontos importantes e, mais do que isso, corrobora o que a gente já tinha no NLST. E acho que agora, inclusive, a discussão não é mais se o rastreamento do câncer de pulmão é válido ou não. A gente já tem a certeza que ele é. O ponto maior é como selecionar a população, como fazer esse rastreamento e como ter um programa adequado nas nossas regiões. Perfeito, Gustavo. Eu acho que isso vale, inclusive, para medicamentos. Lembrem-se que, habitualmente, a FDA e a Anvisa solicitam pelo menos 2 ensaios clínicos randomizados separados
preferencialmente em populações distintas, para poder validar uma determinada medicação. Bem, e aí qual que é o objetivo desse estudo? Eu acho que esse é um ponto importante. Sempre que vocês forem ler um estudo, tentem pensar nessa regra mnemônica aqui, o PICOT. Você tem que dividir uma boa pergunta de pesquisa, ela vai ter que incluir o P, que é de patients, de pacientes, o I de intervenção, o C de qual é a comparação, o O, que é o desfecho de outcome, e o T de tempo. Então, tentem sempre organizar, se vocês forem escrever um trabalho ou quando vocês vão ler um trabalho, como que essa questão está colocada, porque isso é fundamental para todo o que vem depois. E eles colocam o objetivo do trabalho é a redução de 25% na mortalidade de câncer de pulmão em 10 anos, através do rastreamento de câncer de pulmão com tomografia de baixa dose em homens de alto risco. Então, quem são os pacientes? Homens de alto risco. Qual é a intervenção? Rastreamento de câncer de pulmão com tomografia de baixa dose. Qual foi a comparação? Isso não está muito claro no objetivo deles. Isso poderia talvez ter sido colocado de forma mais clara no enunciado do objetivo, mas a gente subentende que seria o não rastreamento, é o tratamento clínico habitual. Qual foi o desfecho? Então, o desfecho principal desse estudo está claro aqui, redução de 25% na mortalidade por câncer de pulmão. E o tempo de avaliação também ficou muito claro, que é em 10 anos. Então, a partir desse objetivo, a gente sabe exatamente como vai ser a conclusão do estudo. A conclusão tem que responder exatamente o que está nesse slide aqui. E esse estudo foi feito com um desenho randomizado. Eles colocam isso na metodologia, que foi uma randomização 1:1. É um estudo paralelo, por motivos óbvios, são dois grupos que vão ser seguidos de forma paralela, sendo que um deles passou pelo rastreamento do câncer de pulmão com tomografia de baixa dose e um outro grupo não, seguiu o que seria o cuidado clínico normal. O protocolo que eles utilizaram, então, foi no braço que recebeu o rastreamento, eles foram submetidos à tomografia no ano 1, no ano 2, depois 4º ano, depois 6 anos e meio. Vocês vejam que eles acabaram ampliando aqui o tempo, o intervalo de rastreamento, versus um braço controle que recebeu o cuidado habitual. E aí, ao final de 10 anos, eles fizeram uma análise de qual foi a mortalidade nos dois braços. Vocês vão ver, eu vou falar adiante, utilizando os registros populacionais dessas duas regiões. Lembrando que esse estudo foi feito na Holanda e na Bélgica. Foi instituições dos dois países. O outro ponto muito importante quando vocês forem ler um estudo é avaliar a população. Isso parece um detalhe, a gente às vezes quando está lendo passa batido nisso, mas esse é o ponto fundamental para que vocês definam qual que é a população para a qual você pode depois generalizar o seu estudo. Porque se você for tentar utilizar as suas conclusões, a conclusão desse estudo para o seu paciente, você tem que entender se esse paciente estaria dentro desse estudo. Então, vejam, eles colocam que eram homens de 50 a 74 anos que tinham antecedente de tabagismo, pelo menos 10 cigarros por dia por mais de 30 anos ou mais de 15 cigarros dia por mais de 25 anos, que tivessem passado por uma cessação de tabagismo há menos de 10 anos, que tenham parado de fumar, os que pararam há menos de 10 anos. É curioso que eles começaram apenas com homens porque eles queriam pegar o grupo de maior risco. Como esse estudo foi desenhado no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles ainda tinham a crença de que talvez eles não tivessem tanto presença de tabagismo nas mulheres. Isso mudou e eles acabaram fazendo um subgrupo a posteriori de mulheres para que pudesse ser mais generalizável o resultado do estudo. Ainda que, como foi o desenho original só para homens, o resultado final, na conclusão, vocês vão ver, é para homens. E eles excluíram pessoas que tinham fragilidade, incapacidade de subir lances de escada, ou seja,
pacientes que tinham uma condição clínica ruim, pacientes que tinham um peso acima de 140 quilos, que não iam conseguir deitar no tomógrafo, pacientes que tiveram histórico de câncer recente ou uma tomografia de tórax muito recente. Então, essa aqui foi exatamente a população do estudo. Uma vez a gente tendo visto qual foi o desenho do estudo, qual foi a população do estudo, a gente tem que avaliar como foi feita a randomização e o cegamento. E aqui vem uma crítica ao estudo. Eu confesso que eu não consegui achar o detalhamento de como foi feito o método de randomização. E isso é fundamental, porque se você faz a randomização e ela não é uma randomização cegada, quer dizer, você primeiro escolhe o paciente e depois você randomiza, isso é o certo. Se você randomiza o paciente e depois você escolhe para que grupo ele vai, quer dizer, você precisa ter certeza de que a alocação do paciente vai ser cegada. O método de randomização desses casos, infelizmente, não foi bem descrito aqui no Nelson Trial. Se você for avaliar, existem métodos de avaliação de qualidade de um estudo, que se chamam, por exemplo, critérios de Haddad, é um dos métodos. A descrição da randomização é um dos critérios, e aqui talvez eles perdessem ponto, porque a randomização não está bem descrita. O outro ponto é o cegamento. Eles, obviamente, não tinham como cegar o paciente sabe se recebeu o rastreamento ou não. Eles não tinham como cegar também quem trata esse paciente, mas eles cegaram quem avaliou a mortalidade dos pacientes. Eu vou falar sobre isso em breve. Um outro ponto importante na leitura do trabalho é vocês compreenderem bem como é que foi feita a padronização das condutas, ou então dos procedimentos realizados. Então, se for cirurgia, a conduta tem que ser bem padronizada. A gente vai falar disso no nosso webinar que fala sobre o Violet, mas na tomografia eles fizeram uma padronização muito clara. Eles faziam a volumetria e se o nódulo tinha menos de 50 milímetros era considerado negativo e recebia a próxima tomografia apenas em 1 ano. Se o nódulo tivesse entre 50 e 500 milímetros, ele era considerado como um nódulo indeterminado, eu já vou falar dele, e se o nódulo tinha mais de 500 milímetros, ele era considerado como positivo, e aí esse paciente seria encaminhado para avaliação de um pneumologista. Então, seria considerado positivo e encaminhado para o pneuma. Os nódulos indeterminados, eles fariam o follow-up em 3 meses, uma nova tomografia em 3 meses, e eles avaliariam o tempo de crescimento, qual é o crescimento do nódulo. Se eles tivessem esse tempo de duplicação do volume, que eles calculassem de mais de 400 dias, ou seja, o nódulo que está crescendo de forma muito lenta, ele era considerado, então, como negativo e voltava para o screening original. Se ele tiver um tempo de crescimento, um tempo de duplicação de volume muito baixo, menos de 400 dias, isso era calculado pelo software do programa, lá do grupo, isso era considerado positivo e o paciente era, então, encaminhado para diagnóstico com o pneumologista. Então, isso foi bem padronizado, eles faziam, inclusive, leituras centrais dos exames, e acho que esse talvez seja um dos grandes pontos fortes desse estudo. E também, quando vocês vão ler qualquer estudo, deem particular atenção à análise do desfecho principal. Então, nesse estudo, qual foi o desfecho principal? A gente falou lá, é a redução do risco de morte por câncer de pulmão. Então, assim, como que você vai... Qual que é o desfecho principal? Morte por câncer de pulmão. Então, eles precisariam avaliar os pacientes que morreram ao final do estudo, depois dos 10 anos, e alguém definir se a morte foi realmente por câncer de pulmão ou não. E eles criaram um comitê internacional em que as pessoas pegaram, revisaram todos os 400 lá óbitos que tiveram no estudo e avaliaram se a morte foi realmente por câncer de pulmão ou não. Então, esse grupo era cegado para se o paciente recebeu ou não o rastreamento de câncer de pulmão, mas tinha acesso ao final para saber se realmente essa morte tinha tido relação com a doença ou não. Bom, então aí agora a gente vai para uma pergunta. A gente precisa saber quantos pacientes, a gente já viu.
qual é o desenho, qual que foi a população de estudo, como que foi feito o protocolo de estudo dos procedimentos. Já vimos também aqui qual foi a mensuração do desfecho principal. Agora a gente precisa saber quantos pacientes a gente coloca nesse estudo. E aí eu vou para a segunda enquete nossa. A segunda enquete é a seguinte: para calcular o tamanho da amostra, ou seja, quantos pacientes a gente vai incluir nesse estudo, especificamente para o estudo Nelson, evitar qual tipo de erro na conclusão compreende o maior desafio? Será que é o erro tipo alfa? É o erro tipo beta? No estudo randomizado não tem problema, estudo randomizado controlado não tem erro. Ou você não sabe do que a gente está falando aqui? Vamos responder, pessoal. Vamos lá, mais um pouquinho. Quem não respondeu ainda? Tá, chegamos aqui a 60%. Vamos encerrar. A maioria não sabe, Fred, o que a gente está falando. A gente vê que houve uma boa distribuição aí entre erro tipo 1 e erro tipo 2. Então, Fred, acho que o seu comentário é extremamente relevante aqui. Joia, obrigado, Terra, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todo mundo, falar um pouquinho de cálculo de amostra. Fiquei bem satisfeito com esse resultado aí da enquete, porque eu tinha preparado uma apresentação que era, vamos dizer assim, 80% matemática e 20% um pouquinho de epidemiologia. E acho que o povo que não sabe do que está se falando ou que tem aí menor background em destrinchar estudos e entender metodologia, ia morrer, eu acho, né? A gente ia acabar congelando todo mundo aí de tédio. E eu mudei a apresentação, tentei deixar os conceitos mais leves, aí trabalhar mais com ideias, com conceitos mesmo, e não com números, e não com uma epidemiologia mais forte. Então, vamos falar sobre o cálculo de amostra, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a população estudada. Bom, então, o Terra já colocou, né, que esse estudo, o estudo Nelson, ele começa a introdução dele, ou numa parte lá da introdução dele, ele fala desse NOST, que foi o primeiro estudo, um grande estudo, que abordou essa questão do rastreamento para câncer de pulmão. E nessa introdução, né, o que ele coloca? Ele coloca esse estudo, NSLT, remontando, né, aí a esse estudo, queria avaliar aí o rastreamento por tomografia. Ele resultou numa redução de 20% de mortalidade por câncer de pulmão no grupo que fez o screening com tomografia em relação ao screening com radiografia. E para chegar nesse resultado de 20% de redução de mortalidade, ele precisou de 53 mil e tantos pacientes e que ele considerou pacientes de alto risco. E isso é um grande problema quando a gente ia discutir essa questão do rastreamento até a saída do Nelson, é quem vai conseguir reproduzir um estudo de mais de 50 mil participantes. É muito difícil, é custoso, é uma logística complicada e, portanto, ficava aí uma ideia de que esse estudo seria um estudo órfão, um estudo solitário dentro da medicina torácica. E é interessante a gente avaliar isso, né? Porque essa ideia de como eu publico o dado ou como eu divulgo o meu dado, né, de uma forma ou de outra, altera muito a nossa percepção do resultado. Quando a NLST fala que teve uma redução de 20% de mortalidade, isso para a gente é uma coisa muito impactante. Mas essa redução foi de 309 mortes por 100 mil pessoas ano no grupo de rastreamento sem rastreamento, ou de rastreamento por raio-x, em comparação ao grupo de tomografia, que houve essa redução de 20%, foi 247 mortes. Para vocês terem uma ideia, né?
em relação, aqui numa escala logarítmica, né, para a gente entender a diferença entre esses dois grupos, não parece assim tão impactante. Quando a gente vai para uma escala contínua, realmente some até o grupo intervenção, o grupo que fez o rastreamento, frente à comparação de outros, frente à comparação aí do quanto que as pessoas sobreviveram. Então, quando a gente pensa em cálculo de amostra, de quantos pacientes eu preciso para conseguir detectar uma diferença entre os grupos, eu preciso pensar muito no efeito estimado. Então, o que eu vou comparar, na verdade, é a incidência do desfecho num grupo controle e em relação ao efeito esperado de redução dessa mortalidade no grupo intervenção. Se pouca gente vai morrer de câncer de pulmão num grupo e um pouquinho menos num outro grupo, certamente para eu conseguir detectar isso e, com isso, ter um resultado que reflita, de fato, a realidade dentro da minha população, eu preciso de mais de um Maracanã de gente fazendo tomografia aí anual e, com isso, sendo avaliado por profissionais, vendo se tem câncer ou não, e depois seguindo até um desfecho final ao longo de um tempo. Então, portanto, isso é um custo e um esforço enorme, mas necessário, porque o que a gente tem é um efeito, infelizmente, que numericamente não é muito alto. Esse 20% é 20% de um número pequeno em relação ao global da população estudada e outro número um pouquinho menor em relação ao global da população estudada. Então, a gente vai trabalhar, né, com estudo clínico. O que a gente tem são dois tipos de erro que são os principais. O erro tipo 1, ou erro tipo que se reflete aí ao alfa, e o erro tipo 2, que se reflete ao beta, e a gente vai falar um pouquinho deles agora. O que é o alfa? O alfa é o que eu chamo de nível de significância, né, que geralmente a gente coloca em 5%. Né? É a probabilidade que eu tenho de ter um erro do tipo 1, ou seja, dizer que eu encontrei um resultado positivo, quando na realidade ele não existe. Isso pode acontecer, esse tipo de erro pode acontecer por dois motivos principais. O primeiro deles é, eu fiz alguma besteira no meu recrutamento, e essa besteira no meu recrutamento eu chamo de viés, e esse viés alterou o resultado do meu estudo, dando um resultado positivo quando não deveria ser. Para entender o que é isso, né, a gente tem visto atualmente, né, para falar da Covid, que está na cabeça de todo mundo, um monte de estudos com medicações em Covid, em que são dois grupos sendo comparados, só que o grupo que tomou a medicação é um grupo que é mais jovem do que o grupo que foi o grupo controle. Isso é claramente um viés. O meu resultado positivo pode estar associado à idade e não aí de fato, a um efeito da medicação. Bom, esse erro, o erro por viés, eu não consigo corrigir com estatística. Eu consigo eventualmente ajustar, mas meu trabalho sempre perde muita força quando eu faço isso. Agora, o outro jeito de acontecer um erro, de eu rejeitar, de eu achar que eu encontrei um resultado quando esse resultado não existe, é acaso. Por acaso, na hora que eu selecionei a minha amostra, eu selecionei sem querer de um jeito em que meu grupo, em que houve a intervenção, acabou se dando melhor do que o grupo que não houve. E este acaso, a possibilidade disso existir ao acaso, é o que eu chamo do P. E esse P, eu postulo, aí na maioria dos ensaios clínicos, tem que ser menor do que 5% ou 0,05. Então, rapidamente, a explicação do alfa é isso. E o que é o beta? Né? A probabilidade de erro tipo 2, ou seja, quando existe uma diferença, mas eu não consegui identificar essa diferença entre os grupos. O poder do estudo é exatamente a probabilidade de eu encontrar uma diferença, se ela existir, e habitualmente o poder eu seto ele a 80%, para deixar o erro do tipo beta 20% no máximo. Né? Então, o que mais contingencia aí eu ter um erro do tipo 2, ou seja, não encontrar um efeito quando esse efeito existe, é um número de participantes insuficiente para o meu estudo conseguir dar um resultado positivo. E a gente vai falar um pouquinho disso aí depois. Então, aqui só um exemplo, né? O que é o erro do tipo 1, o que é o alfa, o que é o erro tipo 2 ou beta. No erro tipo 1, eu estou
fazendo um falso positivo. Eu detectei que existe aí uma alteração, um sinal, um efeito, quando, obviamente, ele não existe. E o erro do tipo 2, o tipo beta, o erro beta, é quando existe claramente aí um efeito, um sinal, um benefício, só que eu não consegui diagnosticá-lo, entre aspas, aí no meu estudo. Então, são coisas até filosoficamente diferentes e, do ponto de vista metodológico, bastante diferentes. A amostra, então, pessoal, ela precisa, né, o que eu... Opa, então, a diferença, né, entre os grupos o meu resultado do estudo, ele vai precisar ser estatisticamente significativo, e essa significância estatística que eu espero é para que eu tenha aí uma chance de ter um erro tipo 1 muito baixa. Quando eu tenho um P significativo, isso está me dizendo que, se eu pegar essas populações por acaso, muito raramente eu vou ter um resultado positivo, portanto, o meu resultado positivo deve ser válido, isso deve refletir a realidade da população. E, claro, número suficiente para evitar um erro do tipo 2. Então, não adianta eu fazer 2 amostras muito pequenas, porque muitas vezes eu não detectei, então veio aí eu não encontrei diferença entre as 2 populações que eu estou estudando, mas essa diferença existe, eu só não encontrei porque era um número de pacientes avaliados muito pequenos, e isso é uma praga, né? Eh, ao longo aí de estudos científicos, a gente vê muito estudo com uma ideia muito boa, uma metodologia legal, mas que peca por ter pouco N e, portanto, não conseguir tirar uma conclusão satisfatória. E tem um outro ponto que eu queria só tangenciar, que é o seguinte: excesso de indivíduos também pode ser ruim, porque às vezes existe uma diferença entre os grupos que recebeu intervenção e que não recebeu, mas essa diferença ela é muito pequena para ser clinicamente significativa. E se eu tenho um número muito grande de participantes, eu vou conseguir detectar essa diferença. Mas essa diferença, do ponto de vista clínico, ela é irrelevante. Nessa figura que vocês estão vendo aqui à direita da tela, eu trouxe exatamente isso. Isso é um estudo de medicação que avaliou mortalidade, exacerbações em pacientes com depressão, usando diversos tipos de broncodilatadores e de medicações inalatórias. Então, o que eu tenho aqui? Qualidade de vida. Vocês estão vendo que entre um grupo e outro houve diferença na qualidade de vida, e essa diferença aí, na grande maioria das comparações, ela foi estatisticamente significativa. Só que uma melhora da qualidade de vida menor do que esse valor de questionário de 4, eu não considero ela clinicamente relevante. Então, na hora que eu estou expondo o meu resultado, é muito importante comparar aí meu resultado a essa diferença mínima clinicamente importante, que é o MCID, e um estudo que tenha muitos pacientes pode detectar, de fato, diferenças que existem, mas que não são clinicamente significativas. A gente tem vários exemplos, até na cardiologia, com pressão arterial, assim, mostrou uma diferença de pressão arterial, um remédio X contra o remédio Y, de 0,2 milímetros de mercúrio. E que, de fato, a gente pensa se isso é clinicamente ou não significativo. Em mega trials, isso pode acontecer. E em relação à amostra, né, e o tamanho do efeito, se eu tenho uma diferença muito grande entre os grupos, eu consigo detectar essa diferença com uma amostra pequena. Não preciso aí de um grande número de participantes no meu estudo para detectar essa diferença. Mas, se o efeito for pequeno, e como no caso de mortalidade por câncer de pulmão numa população geral, provavelmente esse efeito vai ser pequeno. Eu vou precisar de uma amostra muito grande, e isso era talvez a maior barreira para aí o desenvolvimento de protocolos em relação a rastreamento de câncer de pulmão. Aí vem o estudo Nelson, que é um estudo, como foi colocado, né, populacional, randomizado, que quer ver uma redução de mortalidade de 25% com uma técnica de rastreamento, e selecionou para isso pacientes de alto risco, do sexo masculino, tabagista atual ou ex-tabagista, com aí uma carga tabágica que eu resumi aqui, maior que 30 anos máximo, a gente vai ver lá no recrutamento, que é um pouquinho mais complicado. Faz rastreamento por tomografia. O que é legal do estudo Nelson? Veja, eles de cara, e você lê isso nos protocolos, é interessante, eu fui ver aí os apêndices, né, do estudo, e o protocolo foi mudado diversas vezes, e muito da argumentação deles é justamente isso,
é uma incapacidade de reproduzir aí o número do estudo prévio. Então, eles precisam, vamos dizer assim, acelerar o efeito, né? Como fazer para aumentar o efeito? Primeiro, selecionar pacientes de alto risco. Isso eles fizeram como o estudo anterior, fumantes, ex-fumantes, uma idade em que o câncer de pulmão começa a aparecer, de 50 a 74 anos na entrada. Então, eles tentaram acertar uma população que de fato tinha mais risco e o sexo masculino também foi colocado por conta disso. Foi estimada aí uma mortalidade no grupo controle pela mortalidade histórica que eles tinham de mais ou menos 600 pacientes a cada 100 mil pacientes ano em 10 anos de segmento. A redução de mortalidade eles estimaram entre 20% e 25% com o rastreamento e a técnica, e aí talvez o Gustavo possa comentar depois, foi uma técnica tomográfica diferente e que tinha talvez uma sensibilidade melhor, podendo aí ter um efeito melhor, tanto para coibir falsos positivos, quanto para detectar melhor os casos positivos. Então, a gente tem a técnica tomográfica foi diferente no Nelson Trial, o que sensibilizou melhor, o método deu uma acurácia maior ao método diagnóstico que eles estão promovendo. Esse aqui é o slide da randomização deles, onde eles fizeram aí vários cenários. O que leva em consideração quando você faz uma randomização para cálculo de amostra? Eu preciso acertar o que eu quero de alfa, e habitualmente é lá o meu 5%, 0,05. Eu preciso acertar qual é o meu poder do estudo, e como eu disse, habitualmente a gente tenta deixar em 80%, às vezes a gente não consegue chegar até lá, fica um pouco menos, mas eu quero acertar isso a 80%. E eu preciso também tentar entender como vai ser a aderência ao protocolo, e é isso que essa siglazinha quer saber, que é a aderência do grupo controle, do grupo rastreamento, quantos que vão cumprir o protocolo. E isso também foi uma coisa legal, porque eles conseguiram fazer um esquema de segmento e de fidelização desse paciente que manteve muitos pacientes do início até o final do estudo, reduzindo a necessidade de você ter aquela gordura a mais que você sabe que são pacientes que você vai perder no meio do estudo, né? E aí, então, portanto, em homens, né, a gente precisa, como na época eles avaliaram a morte por câncer de pulmão era maior em homens, eu precisaria de um número menor do que em mulheres. Foi decidido, então, fazer aí o rastreamento em homens, depois eles fizeram um grupo menor em mulheres também durante o segmento, né, com uma randomização 1 para 1, com aí uma redução de mortalidade de 25% estimada, e nisso eles fecharam aí 6 mil pacientes em cada grupo, num total de pacientes de 13 mil, que é uma outra dimensão em relação ao estudo prévio, que tinha lá mais de 50 mil indivíduos. Agora, eu vou interromper aqui a minha aula, depois que entendemos como chegamos a esse número estudado, para falar um pouquinho do recrutamento. Eu queria até fazer um comentário, Fred. Realmente, os estudos, inclusive de outros estudos, tentaram mostrar a diferença e não conseguiram, justamente pela questão do N. Então, o estudo italiano, o estudo alemão, eles foram estudos que seguiram, às vezes, até protocolos semelhantes, e foram estudos negativos porque tiveram um erro tipo beta. Eles tinham 7 mil pacientes, né? Então, realmente, esse foi um dos grandes desafios. Eu vou abrir aqui mais uma enquete, pessoal, que é agora quanto ao recrutamento. Então, tudo bem, a gente já decidiu aí que precisa de 13 mil pacientes. Então, como é que nós vamos fazer para chamar os pacientes para vir para esse estudo? São 13 mil pacientes. Nós colocamos anúncio no jornal e em outras mídias. Nós vamos lá no ambulatório de tabagismo, que é mais fácil, que os pacientes estão lá e chamamos aqueles pacientes. Nós chamamos pacientes das outras clínicas, porque afinal não adianta só ter os tabagistas, talvez seja um viés. Será que nós falamos com pessoas de um registro populacional? Ou, mais fácil, pede para os nossos residentes, fala com os amigos, com os familiares, e aí a gente faz um grupo que permita chegar nesse número.
Vamos lá, mais um pouquinho, pessoal. Aqui já passamos de 60%, vamos encerrar. Então, a gente vê que foi distribuído, né? Pacientes do ambulatório de tabagismo, porque afinal são tabagistas, anúncio no jornal. Só um achou que tem que chamar os residentes. Tem muito residente no grupo aqui, viu, Fred? Vamos lá. Então, qual seria a melhor forma, Fred? Essa questão de seleção dos pacientes é uma questão fundamental. E, como você mesmo colocou, muitas vezes ela é negligenciada na hora que a gente desenha o protocolo, a gente se foca muito no que a gente vai fazer de análise de desfechos, o que a gente vai fazer em relação a diagnósticos, e esquece como a gente vai processar aí o recrutamento dos pacientes. E tem vários exemplos, né, de como as coisas podem surgir erradas. Eu lembro, uns anos atrás, a gente fez um protocolo com pacientes com DPOC lá no Hospital das Clínicas, e a menina começou a fazer lá o seu recrutamento e precisava de um grupo controle com idade pareada, e decidiu-se então que iam pegar os acompanhantes. E o que aconteceu? Depois que ela foi apresentar o dado, o que tinha é um monte de homem no grupo com DPOC, e no grupo controle sem DPOC, um monte de mulher, porque é uma doença que tem uma predominância masculina ainda. Os moços vinham com as suas esposas, e as esposas viraram grupo controle, e absolutamente não dava para comparar grupo controle com grupo intervenção. Um outro problema que claramente a gente tem, por exemplo, vamos lidar, então eu quero trabalhar com um grupo de tabagistas, né, e fazer aí algumas análises de tabagismo. Onde a gente vai? Eu estou dentro do hospital, eu vou no grupo de cessação de tabagismo. O que acontece? Muitos vieses podem vir desse tipo de seleção. Eu não estou trabalhando com tabagistas da população geral. Eu estou trabalhando com tabagistas que procuraram um grupo de cessação. E por que eles procuraram? Ou porque eles têm um pouquinho mais de preocupação com a própria saúde, e com isso já diferencia da população geral, ou pior, porque eles desenvolveram alguma doença relacionada ao tabagismo, a água começou a subir, começaram a ficar assustados, e aí foram procurar o programa de cessação, o que faz com que eles sejam, novamente, diferentes da população geral. E isso vai impactar muito no que a gente chama de validação externa do meu trabalho, ou seja, de quanto que eu consigo aplicar o que eu vi no meu trabalho para fora, né? Nesse estudo, por exemplo, o estudo Nelson, né, qual seria um problema? Se eu fizesse, por exemplo, cartazes de recrutamento. Estamos aí querendo recrutar pessoas para um estudo que vai avaliar nódulo pulmonar. Aí um sujeito que fez uma tomografia, leu lá que tinha um nódulo por algum motivo, aí nos últimos 6 meses, falou: opa, deixa eu entrar nesse estudo, porque aí aproveita e alguém já dá uma olhada nesse meu nódulo. O que vai certamente criar um viés. Na população geral, não vai ter tanta gente com nódulo quanto dentro do estudo. Então, esse tem que ser um cuidado muito refinado para a gente não incorrer aí em erros na hora do recrutamento. Então, eu vou mostrar para vocês o diagrama, que é chamado do diagrama do consorte. Só um segundinho que eu estou dividindo aí a minha apresentação, para a gente entender como que foi feito esse recrutamento. Então, o que é mais interessante, esse estudo ele foi feito, então, Holanda e Bélgica, onde eles têm aí, talvez, a população praticamente toda mapeada e seguida, né? E eles localizaram 600 mil indivíduos na idade apropriada para aí receber essa intervenção. Mandaram, então, questionários para esses indivíduos. Esse questionário deveria ser respondido para a gente ver quem tinha ou não o perfil de paciente que poderia ser incluso nesse estudo. Retornaram aí por volta de 30%, um pouco menos de 30% dos questionários, que é uma taxa, em termos de retorno de questionário populacional, alta, né? Então, retornou bastante aí, gente respondeu. Vários deles não dava para confiar muito na informação, estava um pouco inteligível, mas disso se tirou 30 mil aí, pacientes que poderiam ser randomizados, para no final eu ter
essa randomização, dividi um grupo para realizar as tomografias, o outro grupo para segmento habitual, e nessa randomização se acabou com 13.000 indivíduos de sexo masculino que foram o braço dividido no braço tomografia e no braço controle. Coisas interessantes que a gente tira de como foi feita essa randomização. Existem critérios de exclusão, em que isso tem que ser avaliado pelo grupo de pesquisa. E um desses critérios de exclusão era a minha saúde não está legal. E o que isso significa? Eu não consigo subir 2 lances de escada andando, e isso é um jeito muito resumido, muito simples, né, de eu classificar uma capacidade funcional. Então, se a gente for pensar na validação externa desse estudo Nelson, será que ele se aplica a um ambulatório de DPOC grave, por exemplo? Então, indivíduos que têm doença respiratória grave, que geralmente são muito limitados, eles vão ter o mesmo benefício que essa população aí apresentou? Entendam que estes indivíduos foram retirados do estudo. E tem muitos problemas que a gente pode pensar na prática da abordagem desses indivíduos. Já tem a arquitetura pulmonar um tanto quanto aí distorcida, o que deve ser mais difícil de interpretação tomográfica. Eles vão ser pacientes que têm uma mortalidade muito alta por causa respiratória, não câncer, que vai dificultar aí a nossa análise. E, do ponto de vista de tratamento, se eu detecto que esse paciente tem um nódulo, mesmo que eu faça um diagnóstico precoce, eu vou estar muito limitado na possibilidade de intervenções, tanto curativas quanto paliativas, que eu vou poder fazer em relação a esse paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de extrapolar os achados deste estudo, que é de uma população geral de alto risco, em pacientes já com doença respiratória e comprometimento funcional. E uma outra coisa que excluía era a tomografia no último ano. Como eu falei, né, para você tirar um pouco de pacientes que já estavam selecionados porque tinham alguma alteração de imagem prévia. E com isso eu transformo essa minha randomização num reflexo um pouco mais fidedigno do que é a minha população geral. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, deixo aí o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser discutir assuntos que foram ventilados nessa apresentação, estou à disposição. Vou parar minha apresentação agora. Excelente, Fred. Acho que esse é um assunto realmente negligenciado muitas vezes. Eu acho que nesse estudo ele foi particularmente bom, porque usou os registros populacionais e é muito difícil de você ter esse acesso como eles tiveram a essa população, né? Bom, aqui é um resumo, a gente já falou bastante disso. Eu vou falar dos resultados. Lembrem-se, pessoal, toda vez que tiver um ensaio clínico randomizado, você tem que seguir um flowchart que é estabelecido pelo consorte. Então, quem for escrever um estudo randomizado, lembre-se de consultar o consorte, porque o consorte vai ser um guia. Isso aí foi escrito pelos editores de diversos periódicos relevantes e vai ser um guia para você descrever os seus resultados, a sua metodologia, os seus resultados no seu estudo randomizado. Então, o Fred já mostrou, não vou entrar nos detalhes, mas ele tem que estar, e está bem detalhado, não nesse estudo, mas no estudo anterior do Nelson. E aí a gente vê aqui as características basais, a famosa tabela 1, as características basais dos pacientes. Vejam, uma coisa que também os meus alunos sempre me perguntam, se deveriam colocar ou não um P aqui para comparação entre os dois grupos, o grupo rastreado e o grupo controle. Se você fez um estudo randomizado, provavelmente é dispensável o P, porque você já está levando em consideração esse, de certa forma, pareamento dos grupos, né? Quer dizer, então você tira a possibilidade de ter erros de amostragem com a randomização. Então, a análise estatística, se tiver alguma diferença, provavelmente vai ser do acaso, então seria um erro tipo alfa. A gente vê o que aqui? Os pacientes são predominantemente jovens, a gente vê que a maioria dos pacientes tinha menos de 70 anos. Tinha uma carga tabágica aqui de 10 a 30 cigarros dia, a maioria deles. Que fumaram, então, aqui por entre 20 e 40 anos, a maioria.
E essa imagem eu já coloquei, que fala sobre quais foram as rodadas de rastreamento, e a gente vê aqui uma coisa que o Fred comentou, que é a aderência do paciente a todos os rastreamentos. Isso é importante porque se você quer ter o real efeito, o paciente precisa aderir. E o que a gente vê no Nelson? Que quando você ampliou de 1 para 2 anos o intervalo, depois para 2 anos e meio, começou a haver uma perda de adesão dos pacientes ao protocolo de estudo. Então, a gente tinha 95% na primeira rodada, foi para 66% na última rodada. Isso é um ponto importante. Tá? Não chegou a comprometer o resultado do estudo, mas a gente tem que entender que talvez se fizessem regularmente, os resultados do estudo seriam ainda mais evidentes, né? Se realmente todos os pacientes tivessem feito todas as tomografias. É muito difícil em estudo randomizado você realmente conseguir uma aderência até de 90%, como a gente tem aqui. E aí, quais foram os resultados? A gente vê aqui a detecção do câncer de pulmão nas 4 rodadas de tomografia, foi por volta de 1% nas rodadas todas. Não teve uma variação tão grande entre as rodadas. E esse é o gráfico mais importante, né? A gente vê que a incidência do câncer de pulmão foi maior no grupo rastreado, mas principalmente, que é o desfecho principal, que a mortalidade de câncer de pulmão, que está aqui em azul, foi menor no grupo rastreado. Então, esse é o gráfico fundamental do trabalho que responde exatamente aquela pergunta, ou seja, em 10 anos, você fazer o rastreamento de câncer de pulmão reduziu em mais de 25% a mortalidade dos pacientes por câncer de pulmão. Então, isso é o gráfico principal. A gente vê aqui outras informações que já foram apresentadas previamente na primeira versão do Nelson, que tem o famoso stage shift. Então, a gente vê que no grupo rastreado, o número de pacientes com estadio precoce ele é maior do que no grupo não rastreado, enquanto que no grupo rastreado o número de pacientes com doença avançada é menor. A gente vê também isso claramente nesse gráfico. Então, aqui o azul, o grupo rastreado, ele tem muito mais pacientes estadio 1A do que o grupo controle, que foi o não rastreado. E esse gráfico coloca também aqui em vermelho um controle externo, que é o registro de câncer da Holanda. E a gente vê que o grupo não rastreado é muito parecido com o registro holandês, demonstrando que provavelmente foi uma boa amostra da população, esse grupo controle. Ele representa bem a população, o que reforça, então, a validade dos resultados. E, finalmente, a questão do tipo histológico, que foi um pouquinho diferente. A gente vê uma predominância maior de adenocarcinoma no grupo rastreado, que sugere que talvez esses pacientes sejam os que mais se beneficiam, muitos deles talvez por terem um tempo de crescimento mais lento, quando, por exemplo, comparado ao câncer de pequenas células, que ele acaba sendo diagnosticado no intervalo dos rastreamentos por ter um crescimento muito rápido. E, por fim, aqui as causas de mortalidade. A gente vê que as causas de mortalidade, isso foi talvez também um ponto fraco do estudo. Eu gostaria muito de ver que a causa de mortalidade global em 10 anos tivesse sido menor para o paciente que foi rastreado. E isso não aconteceu. Na verdade, os 2 grupos tiveram uma mortalidade global semelhante. O que mudou realmente foi o número de mortes por câncer de pulmão especificamente. Então, isso também é um dado para nossa reflexão. Eu vou, então, para a nossa última enquete, e que vai ser... Peraí, deixa eu só... Que é o seguinte. Então, nós vamos falar da interpretação desses resultados. Os resultados da cirurgia para câncer de pulmão poderiam ter interferido ou mudado esses resultados que a gente acabou de ver? Vocês acham que não? O recrutamento permite o diagnóstico precoce e o tratamento não tem nada a ver.
Então, não vai mudar se a cirurgia foi boa ou se foi ruim. Ou não. No caso aqui, sim, a cirurgia pode interferir e mudar os resultados até do trial, se ela for muito boa ou muito ruim. Vamos lá. Mais 10 segundos, pessoal. Ok, mais de 60% responderam. Vou parar a enquete. Os resultados foram interessantes. A gente vê que a maioria considera que sim, o tratamento pode interferir, mas um número expressivo, aí 22%, consideraram que não, que a cirurgia não poderia mudar o resultado, visto que o diagnóstico já foi estabelecido. E aí, Felipe? Alô, me escutam? Sim. Bom, Ricardo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque acho que agora a gente tem que ter a visão do cirurgião, já que estamos falando de cirurgia. Bom, respondendo a pergunta da enquete e concordando com a imensa maioria, 80% do nosso público, né? A gente volta para aquele gráfico que denota a importância do screening e o impacto sobre a mortalidade da população estudada. Só que a gente tem que lembrar que o grupo submetido ao screening foi o braço que foi submetido a protocolos de tratamento a partir da suspeita e da confirmação diagnóstica, né? E esse grupo também foi o grupo em que a incidência de diagnóstico de câncer foi mais alta durante todo o período. E é importante notar, dentro desse gráfico de distribuição, dentro do estadiamento, que houve uma inversão do que a gente vê habitualmente. Nesse cenário do estudo, 67% dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão estavam no estágio 1A até o 2. Então, esse é o grupo de pacientes que são candidatos a tratamento curativo cirúrgico, né? Então, o estudo ele mostra para a gente que ele pode haver uma mudança substancial favorável, tá, do estágio, no momento do diagnóstico, com estágios mais iniciais. Só que isso leva também à necessidade de uma mudança nas opções terapêuticas propostas para esses pacientes, visto que são pacientes que devem ser tratados com intuito curativo, talvez com terapia urimodal. Isso leva a alguns desafios a partir do momento em que você tem esse paciente com suspeição diagnóstica para pulmão e para câncer inicial, pelo tamanho dos possíveis nódulos, pelo diagnóstico e pela população estudada, né? Então, é necessário que se tenha um trabalho multidisciplinar, hajam adoções de protocolos de estadiamento que sejam homogêneos, para que o estadiamento seja adequado. Os pacientes têm que ser avaliados funcionalmente, de maneira adequada no segundo momento, até para favorecer a cirurgia e que cirurgia vai ser feita, tá? E fica a dúvida entre se todos os centros vão conseguir realizar o diagnóstico pré-operatório, como a gente está habituado, fazendo métodos minimamente invasivos, como punção transtorácica ou endoscopia respiratória para o diagnóstico, ou se esse diagnóstico vai acabar vindo durante o pré-operatório com uma ressecção segmentar para que o paciente tenha o diagnóstico, né? É importante salientar que a gente vai se deparar cada vez mais com esse tipo de lesão, né, que vem sendo já discutida por toda a comunidade. A gente vai encontrar lesões subsólidas com componente sólido e que a gente vai ter que se adequar ao tratamento, à abordagem, à estratégia para esse tipo de lesão, tá? Alguns estudos propõem soluções e avaliações em relação a vantagens ou desvantagens sobre lobectomia versus segmentectomia
para esses grupos de pacientes, tá? Dentre eles os dois principais, o estudo japonês e o estudo americano, que tem resultados previstos para serem lançados em breve. Já tem alguma coisa do estudo japonês e a gente já tem o gradiente de área sólida dentro do nódulo, que pode tornar o paciente elegível ou não para uma terapia mais invasiva e até para uma terapia mais agressiva, favorecendo a lobectomia versus segmentectomia. Tá? Mas é importante lembrar que, quando a gente fala de resultado, né, esse é um slide do banco de dados da STS, publicado em 2015, o grande impacto pode ser trazido pela técnica oferecida aos pacientes. E a técnica minimamente invasiva, ela pode, nesse caso aqui, foi comparada à toracotomia versus a VATS, ela pode impactar, melhorando a performance e impactando até no desfecho, reduzindo a mortalidade no pós-operatório. Além disso, a gente já tem também dados suficientes para demonstrados, né? Aqui um estudo do grupo do Cerfólio, de 2011, comparando a robótica versus a cirurgia convencional em pacientes do estágio 1 e 2, exatamente a maioria da população desse estudo, e mostrando que existe uma melhora da performance no pós-operatório, né? Em relação a tempo de drenagem, em relação a tempo de internação e em relação à morbidade, quando comparado com a toracotomia. Então, isso leva sempre a gente a pensar quais são os guidelines, o que a gente tem para oferecer para os pacientes, né? Então, a cirurgia é sempre favorecida. A gente tem pacientes que, mesmo quando tem pouca reserva funcional para tolerar a lobectomia, podem ser submetidos a ressecções segmentares, e essa ressecção ela deve envolver a segmentectomia anatômica sempre que possível, tá? Então, mais uma vez, os pacientes eles devem ser submetidos à cirurgia. Não é possível a lobectomia que seja a segmentectomia, e para algumas lesões já está aceita uma ressecção segmentar como preferencial, tá? Só que a gente tem que lembrar que a imagem da esquerda, né, que é a nossa ressecção em cunha clássica, ela é diferente por vários aspectos da imagem da direita. E quando a gente fala de cirurgia oncológica, a gente não deve favorecer a ressecção em cunha, e sim tentar levar o paciente sempre que necessário ou possível para a ressecção segmentar anatômica. A segmentectomia anatômica ela vai exigir maior conhecimento do cirurgião da anatomia pulmonar, treinamento em técnicas minimamente invasivas, a necessidade de localizar, englobar a ressecção e a lesão, e a gente tem uma gama enorme de potenciais segmentos a serem ressecados, cirurgias a serem propostas para esses pacientes quando indicado, tá? E associado a isso, a gente tem que lembrar que a segmentectomia anatômica ela engloba também a linfadenectomia, e quando a gente fala de linfadenectomia minimamente invasiva, quando a gente fala de linfadenectomia, a robótica ela consegue fazer com que o que a gente tinha de estándar de linfadenectomia, que era a cirurgia aberta, ela consegue deixar isso equivalente, tá? Ela consegue fazer uma equivalência em relação à cirurgia aberta, que era o nosso estándar. Então, talvez por conta da visão 3D, da mobilidade, da padronização da técnica, todas as evoluções que vêm da robótica quando a gente compara com outras técnicas, tá? Então, eu espero ter respondido a pergunta, e agora acho que a gente vai para uma discussão com o Ricardo. Agora eu queria ouvir um pouquinho, obrigado Felipe, eu queria ouvir um pouquinho do Gustavo, a visão do radiologista, né? Quer dizer, como que você vê
os resultados desse estudo, o que isso muda e qual é o impacto para vocês? Tá, bacana. Bem, eu vou apresentar um pouco da visão do radiologista e, novamente, eu convido os colegas que estão nos assistindo aí, Terra, para já irem mandando perguntas, porque a gente aproveita nos últimos minutos e vamos fazendo também uma discussão interativa, tanto entre nós quanto com os participantes. Para os radiologistas, logicamente, o NLST já tinha sido um estudo extremamente importante, porque foi o primeiro estudo, como a gente sabe bem, a demonstrar uma redução de mortalidade no grupo rastreado por tomografia de 20%. Né? E depois disso, outros estudos estavam em andamento ou foram sendo publicados, alguns estudos menores, por exemplo, o estudo britânico, um estudo dinamarquês, um estudo italiano, mas o mais esperado era certamente o Nelson. Como a gente falou desde o começo, os resultados demoraram a sair, mas eles foram resultados muito importantes, porque o Nelson tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele faz um rastreamento num grupo e o outro não faz nada, diferente do NLST, né, que tinha feito a comparação com pacientes com radiografia. Segundo, ele utiliza tomógrafos melhores, ele começa fazendo com tomógrafo de 6 canais e depois termina com tomógrafo de principalmente 64 canais. A vantagem aí, a gente fala, puxa, eu tenho mais canais, então eu consigo ver melhor na imagem? Não necessariamente. Logicamente que quando eu tenho um de 64 comparado com 6, eu consigo fazer reformatações em diversos planos. Eu faço uma reformatação coronal, sagital, e para eu diferenciar um linfonodo intrapulmonar, por exemplo, de um nódulo, fica muito mais fácil quando eu tenho reformatações. Então, os tomógrafos mais modernos nos ajudam nisso. Mas nos ajudam principalmente com redução de dose. Quando a gente falava lá atrás de baixa dose de radiação para o NLST, aquilo que a gente chamou de baixa dose, é o que a gente tem usado hoje na nossa rotina. A gente tem buscado isso sempre que possível. Fazer tomografias de tórax com a dose mais baixa possível, muitas vezes abaixo do que a gente chama em imagem de millisievert. Essa é uma medida de radiação. Para vocês terem uma ideia e de forma aproximada, nós aqui, é lógico, depende muito da cidade onde você mora, do nível de exposição ao sol, mas de forma geral nós recebemos aí em torno de 3 millisieverts por ano, até 3 millisieverts por ano. Uma tomografia de tórax hoje é feita muitas vezes abaixo de 1 millisievert. Então, é lógico, eu não vou fazer tomografia em todo mundo, eu tenho que prestar mais atenção em indivíduos mais jovens, mais atenção nas mulheres por conta da radiação sobre as mamas, mas já melhorou bastante e com os tomógrafos mais modernos a gente tem jogado a dose ainda mais para baixo. Então, Nelson também teve essa diferença em relação ao NLST. Agora, a grande diferença foi, além também disso que estou dizendo, e dos momentos de rastreamento, né? Nós fizemos 3 no NLST e depois aqui, como o Terra já mostrou, nós fizemos intervalos diferentes, né? Então espaçando depois, 2 anos e meio no final. Mas o grande ponto é a avaliação volumétrica que o Nelson trouxe, diferente da avaliação de uma medida só. Eu falei ali 2 dimensões, que eu estou vendo só uma imagem transversal, né, em 2 dimensões, e faço uma medida que tinha sido realizada no NLST. O que acontece com volumetria é que eu reduzo o número de falsos positivos, então quando vocês olham, o número de resultados positivos no Nelson é muito menor do que no NLST, e logicamente de falsos positivos também, principalmente para um país com alta prevalência de tuberculose como o nosso, ou na Coreia, tem um estudo deles recente, também publicado na Radiology, mostrando alto número de falsos positivos do programa de rastreamento. A volumetria ajuda. Qual que é o problema da volumetria? É o uso geral dela e muitos radiologistas não estarem muito familiarizados ou não terem até o software de cálculo de volume. É muito simples quando você tem o software, é basicamente, antes era um clique de botão, hoje são 2 cliques, você faz a medida do nódulo, quando você faz a medida, o software de volumetria já libera o volume daquele nódulo e faz a além da mensuração, ele desenha o nódulo, você pode corrigir se estiver errado. Cuidado quando vocês estiverem vendo aí cálculos de volume, cuidado com nódulos periféricos, porque às vezes ele pega um pedaço da parede torácica junto, ou com nódulos muito centrais, próximos de vasos, e que também acontece isso. Cuidado também com medidas, quando forem comparar, para não compararem as 2 coisas muito diferentes. Então, se eu tenho
um corte de 1 milímetro, e estou comparando o volume com um corte de 3 milímetros, com certeza haverá uma diferença. Eu tenho que olhar sempre a mesma espessura de corte. E, por fim, cuidado com o que a gente chama de filtro. Assim como quando a gente tira uma foto com o nosso telefone e joga um filtro de pós-processamento, depois que eu tirei a foto, a imagem da tomografia é a mesma coisa. Eu faço a imagem e hoje, quanto menor a dose, mais feia fica a imagem nativa, diríamos assim, e depois eu jogo um filtro de pós-processamento para melhorar aquela imagem. E quando eu jogo um filtro para análise do pulmão, ele deixa a imagem com os bordos muito nítidos. E isso pode falsear também, se eu for comparar com uma imagem que não tem esse filtro. Então, esses são os pontos principais. Eu estou já falando no geral e vi que entraram algumas perguntas aqui sobre radiologia. Então, Terra, acho que eu vou respondendo essa pergunta e vou passando para a gente, para todo mundo e conversando também aqui. Deixa eu ver o que a gente tem. Eu tenho uma do Fábio Haddad, perguntando se o uso do volume, né, no Nelson como parâmetro aumenta a dose de radiação em relação ao uso do diâmetro axial. Não, ele não aumenta. A aquisição, na verdade, isso é uma pergunta interessante para o Fábio, porque são duas coisas diferentes. Existe a análise volumétrica e a aquisição volumétrica. Então, a aquisição volumétrica, há um tempo atrás, então, quando eu fiz residência em radiologia, nós não tínhamos ainda tomógrafo multislice, então a gente fazia com um tomógrafo helicoidal, ele começava a fazer uma avaliação volumétrica, mas os cortes eram muito espaçados. O multislice é como se fosse uma espira de um caderno, mas na verdade não uma só. São várias espiras. Então, quando eu adquiro, eu tenho um volume de dados. Eu pego aquele bloco de dados e eu posso reconstruir de diversas formas. Eu posso falar, olha, eu quero uma reconstrução agora com fatias de 1 milímetro. Ou não, eu quero com fatias de 5 milímetros. Isso é uma aquisição volumétrica. Todo exame feito hoje tem aquisição volumétrica. Aquisição volumétrica, sim, tem uma dose de radiação maior do que se eu fizer, por exemplo, um corte com intervalo de 30. Mas, como os tomógrafos também melhoraram, quando eu somo as duas coisas e vejo os tomógrafos anteriores, cortes intervalados, com os tomógrafos modernos, eu tenho dose menor hoje com o volume completo do pulmão. Isso é a aquisição volumétrica. Depois eu parto para a análise volumétrica. Eu vejo um nódulo pulmonar e eu faço a medida dele nos 3 planos. Então, o software, quando eu meço os 2 planos, ele faz uma inferência do cálculo, desenha o nódulo todo, me dá a medida em milímetros e me dá o volume daquele nódulo, que é o que o Nelson coloca, até 50, de 50 a 150. Então, a análise volumétrica não aumenta a dose de radiação. A aquisição volumétrica hoje até diminui a dose de radiação em relação ao que a gente tinha antes. Eu passo também para uma pergunta da Letícia. A Letícia pergunta se o software de volumetria existe atualmente na maioria dos tomógrafos. Na verdade, o software é um software de pós-processamento. Então, eu tenho o tomógrafo, ele faz o exame, a partir dali ele manda para uma estação de trabalho ou para um sistema que a gente chama de PACS, que é onde os radiologistas armazenam e avaliam as imagens. Nem toda estação de trabalho e nem todo PACS tem um software de volumetria. Geralmente ele é um opcional. E é por isso que não é em todo lugar que o software de volumetria está presente. Cada vez mais está presente e cada vez mais estará. E eu também imagino que nos próximos anos nós teremos, além disso, detecção, o chamado CAD, detecção auxiliada por computador, inteligência artificial. O radiologista vai ter um pool de aplicações de pós-processamento para avaliar os nódulos. Mas hoje, infelizmente, não é disponível em todos esses softwares. Eu estou passando aqui, tá, Terra, com algumas e depois eu devolvo. Do Marcelo Chaves, que é meu amigo radiologista aí do Rio, perguntando qual que é o protocolo de baixa dose que nós estamos usando. Nós usamos 2, na verdade, Marcelo. A gente tem usado baixa dose para todo mundo, e é a menor dose possível. A gente tem conseguido, felizmente, fazer doses abaixo de 1 milisievert em muita gente. Foi um pouco acostumar o olho, para ser bem sincero com vocês. Eu não sei até se tem algum colega radiologista aqui do grupo, mas no início a gente teve dificuldade, porque assim, a gente perdia um foquinho ou outro de enfisema, o mediastino fica um pouquinho mais ruidoso, mas a vantagem em relação à redução de dose de radiação é tão grande que compensa isso. Depois você vai acostumando e vai sintonizando melhor o olho, e hoje a gente tem trabalhado com dose bem baixa. E a gente está começando protocolos também de ultra baixa dose, agora para COVID, para pneumonias em criança,
E aí é jogar a dose lá embaixo mesmo. É, assim, a menor dose possível do tomógrafo. Aí sim, o mediastino fica super ruidoso, vocês não iam gostar de ver a imagem fica feia, mas o pulmão fica ótimo. E a gente tem conseguido fazer em crianças, ou mesmo adultos, agora, para controle de Covid, tomografias de tórax com 0,1 ou 0,2 milisievert. Para vocês compararem, uma radiografia frente-perfil tem 0,16. Então, a gente já fez e estamos fazendo algumas tomografias, por incrível que pareça, com a dose menor que o raio-x. Isso é chamada ultra baixa dose. Bem, aí tem perguntas aqui, eu vou devolver um pouco para não falar direto, da Bárbara Terra. Quando que vocês estão fazendo o protocolo de rastreamento? Qual o intervalo entre as tomografias que vocês estão fazendo? Como o NLST ou como o Nelson ou outro? E aí eu deixo vocês passarem para as próximas perguntas. Obrigado. Eu vou responder, depois eu queria ouvir a opinião do Fred também. Assim, a nossa tendência ainda é usar o que já foi o NLST, até por uma questão de que o NLST foi publicado em 2011, a gente já tinha isso, de certa forma, alinhado com os radiologistas em termos de como seriam avaliados, etc. Então, o intervalo tem sido de 1 ano e a gente tem utilizado rotineiramente o Langerhans. Mas agora, com essa publicação do Nelson, enfim, a gente vai rever esses protocolos, vamos ter que rediscutir com os radiologistas. Isso depende muito, como colocado, da disponibilidade e da expertise dos radiologistas com o software e com a utilização desse protocolo. Não sei qual que é a sua opinião, Fred. Eu acho que são duas coisas. A gente sempre que fala em rastreamento tem que pensar o que eu estou fazendo no consultório e o que eu estou fazendo do ponto de vista de saúde pública, principalmente a gente que lida aí com comitês e diretrizes, né? Do ponto de vista de consultório, eu tenho seguido a recomendação de tomografia anual, mas eu procuro privilegiar o paciente de baixo risco e eu tenho muito cuidado para não ficar fazendo rastreamento em paciente com doença pulmonar grave, com FeV1 abaixo de 40%, em que achar o nódulo vai ser um problema, e isso aumenta muito um fenômeno que é o fenômeno do sobrediagnóstico quando eu faço rastreamento. Um dos problemas de rastreamento, em geral, é eu detectar doenças que o indivíduo nunca ia ter nenhum prejuízo por tê-la. Que ele ia morrer de outra coisa antes e essa doença ia passar batida, então na hora que eu rastrei e faço o diagnóstico, eu ofereci para o paciente aí um risco do tratamento sem que ele de fato venha a aproveitar o benefício. Isso é muito discutido em câncer de tireoide, até em câncer de próstata, também em câncer de pulmão, a gente fica relativamente tranquilo, é uma doença que é universalmente muito agressiva. Então, de fato, a gente rastrear, a gente espera um benefício se eu encontrar, especialmente se eu utilizar do bom senso e não ficar fazendo procedimento muito invasivo quando o nódulo não justifica. Mas no paciente que tem doença pulmonar avançada, isso já não vale. Então, eu tenho muito cuidado nesse aspecto. Isso que eu digo em relação ao consultório. Em relação à saúde pública, a discussão é muito mais ampla, acho que nem cabe muito aqui, né? Porque o que a gente vai precisar avaliar é o quanto que o custo vale aí o benefício que eu vou estar adicionando populacionalmente. E a gente chegou a fazer, eu lembro, eu e o Terra sentamos aí num comitê, a gente chegou a fazer um estudo, né? E, de fato, você precisa de vários tomógrafos, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, você precisa de vários serviços de tomografia dedicados exclusivos para rastreamento de câncer de pulmão, o que talvez, na hora que isso bate no gestor, vai ser um pouco difícil de argumentar, mas isso, como eu disse, é uma questão de uma discussão mais ampla. Só finalizando esse tópico, eu queria só lembrar que durante a apresentação do Nelson no Mundial de Pulmão, um dos comentários interessantes numa das perguntas, que foi justamente com essa questão do intervalo, o próprio pesquisador colocou que eles ficaram bastante reticentes de fazer intervalos mais longos por 2 motivos. O primeiro, porque aumentou substancialmente o número de neoplasias diagnosticadas nos intervalos. Então, principalmente no 2 anos e meio, houve um aumento substancial. E a segunda coisa foi a questão da aderência, que diminuiu.
E aí eu vou só já aproveitar e responder uma das perguntas aqui do Pedro, que perguntou como a gente pode aumentar a aderência dos pacientes em protocolos clínicos. Se o paciente está num protocolo cujo próximo contato vai ser daqui a 2 anos e meio, a probabilidade de você ter uma perda desse caso é significativa. Então, no caso do intervalo muito longo, você tem as duas coisas. Você teve a perda de casos que poderiam ter sido diagnosticados e foram diagnosticados nos intervalos, e você teve a perda de aderência. Então, uma das formas de você minimizar a perda de segmento nesses ensaios clínicos grandes, o primeiro é você ter uma estrutura de pesquisa que identifique se o paciente não veio na consulta ou se não fez o que deveria ser feito. Você faz todo o processo de forma a facilitar a vida do sujeito de pesquisa, porque muitas vezes as pessoas fazem isso se doando, né? Mas também se começa a ficar muito complicado, a probabilidade da pessoa sair do estudo também aumenta, e isso pode comprometer os resultados. Então, desenhar um processo que seja bastante confortável para o sujeito de pesquisa é fundamental, né? Já tem aqui uma outra pergunta da doutora Daniele aqui. Gustavo, o rastreamento de câncer de pulmão em doente com doença intersticial também fazemos com baixa dose? É uma boa pergunta, porque a doença intersticial, eu preciso de uma avaliação bem adequada do parênquima, que às vezes, com a dose muito baixa, fica mais difícil. De modo geral, sim, a gente consegue fazer com baixa dose, mas aí nesses pacientes, assim, aí tem 2 grupos de pacientes. Pacientes com doenças autoimunes, aqueles portadores de doenças do colágeno, a gente tenta fazer com a menor dose possível. Já em pacientes, por exemplo, com fibrose pulmonar idiopática, que tem uma idade mais avançada, a dose não é tanto problema. Então, a gente tem que modular dose caso a caso. Mas, no geral, a gente tem conseguido trabalhar com baixa dose na maioria deles. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para o Fred, do Federico. O Hospital de Câncer de Barretos utiliza tomógrafos montados em carretas em praças públicas como estratégia de recrutamento. Qual é o viés esperado, Fred? Veja, eu não estou muito familiarizado com o protocolo específico deles, mas o que a gente tem que notar, principalmente, a diferença do protocolo Nelson, né? Porque que ele sensibilizou tanto foi justamente tentar acertar uma população de alto risco e ter uma fidelização desse paciente no segmento. Isso é muito mais importante se essa carreta, se o caminhão ele está lá para facilitar o acesso de um paciente que já é bem selecionado, aí eu acho que é muito positivo. Se é uma coisa de chegar na praça, botar um megafone e ficar chamando as pessoas para realizar o exame, eu diria que essa estratégia provavelmente não é uma estratégia de muito sucesso. Eu vou acabar rastreando gente de muito baixo risco, gastar dinheiro, expor radiação e, eventualmente, numa população que vai ter um benefício menor. Certo. O Jefferson fez uma pergunta aqui sobre a adesão do rastreamento foi alta no estudo Nelson. Entretanto, na população geral, a gente vê uma adesão baixa. Por que seria isso? Aí vai uma questão de opinião, tá, Jefferson? A gente não tem estudos tão claros quanto a isso, mas eu acho que existe uma combinação de fatores. O primeiro é a questão de como seria o financiamento disso, quem pagaria a conta dessa tomografia, porque hoje o rastreamento não está dentro dos protocolos. E a segunda coisa tem a ver com qual é a motivação que o paciente teria. Então, a população médica talvez ainda não esteja muito crente ainda no rastreamento como uma estratégia e tudo mais. Então, eu vejo isso como também um dos fatores que desestimula, de certa forma, um uso mais amplo da estratégia. Nós já estamos caminhando para o nosso final. Posso só complementar claro, aí? Eu tenho, na experiência de consultório, eu tenho uma experiência muito boa com a aderência do paciente em completar
o ciclo de rastreamento. E mais do que isso, eu acho que é bem importante o momento para você discutir, principalmente cessação de tabagismo, que no momento do rastreamento você consegue discutir tanto para um lado quanto para o outro, aparece um nódulo, opa, isso motiva o indivíduo a parar, não aparece, só vamos parar antes da doença aparecer, então é um momento dentro da consulta que vale investir nisso, e quando você conscientiza bem o paciente, ele volta e isso eu acho que é a experiência geral de pneumologistas, a gente ter uma aderência boa aos programas que a gente implementa na própria prática particular. Tá, temos uma questão do Guilherme aqui. No momento estão passando muitas tomografias e achados de nódulos em lesões por Covid, independentemente do rastreio, mas a divulgação de que raio-x não cabe mais e que a tomografia para a população de risco é cabível, sempre para iniciar um acompanhamento e para o futuro desse segmento. Exemplo no DPOC. Que pensam? Não sei se eu entendi, mas a pergunta talvez é se o raio-x poderia ser usado como método de rastreamento. Seria esse o ponto? Porque agora a gente está com Covid, fica mais um momento mais difícil, né? Não sei como uma coisa inicial, parece que eu acho que não foi sei essa se seria essa. Mas aí eu acho que não, né? Porque o raio-x, diversos estudos já mostraram que ele realmente não tem nenhum impacto positivo sobre a redução da mortalidade. E, na verdade, assim, fazer raio-x é lógico. Se você faz um raio-x, principalmente fora do hospital, numa tenda de atendimento, ou no hospital de campanha, é uma coisa. Agora, dentro de uma unidade de atendimento ou num centro diagnóstico, muitas vezes o grau de exposição a um possível paciente contaminado acaba sendo muito parecido e sem grande impacto benéfico. Então, acho que não. O que pode ser feito, inclusive até a sugestão para esse momento, é adiar um pouco o começo do rastreamento ou também a nova rodada, né? A gente pode adiar, por exemplo, em 3 meses. Esperamos que até lá a nossa pandemia tenha reduzido bastante e isso não seria um grande impacto. Não, na verdade ele falou aqui que foi o inverso, que ele achava que tinha que fazer a tomografia para todo mundo, que acho que vai um pouco ao encontro do que você colocou. Bom, nós temos mais alguns minutinhos finais agora, que eu queria fazer o fechamento, só respondendo aqui. Só tem uma pergunta que a gente pulou aqui do Gilmar. Você acha que ainda tem, Gustavo, o papel Swensen? Olha, sendo bem direto, não tem. A gente não faz Swensen já há bastante tempo. Até a ideia era bacana. Quando começou e a gente não tinha PET-CT, não tinha outras alternativas, era ótimo. Mas hoje, tendo PET, os tomógrafos estando melhores e o protocolo de Swensen tendo inúmeras variáveis, não só o tempo, mas a espessura de corte, peso do paciente, na prática não vejo mais valor para o Swensen. Perfeito. Respondendo ao Marcelo aqui, sobre um estudo, nós, como o Fred comentou, nós já tentamos fazer, não é tão fácil. Inclusive o financiamento de um estudo de rastreamento. Por incrível que pareça, se a gente leva para frente, muitas vezes o próprio Ministério tem dificuldade, porque a gente faria um estudo que aumentaria a demanda de atendimento, sendo que nem sempre a gente tem acesso a como assim acomodar esse aumento de demanda. Então seria muito desejável um estudo de rastreamento em várias regiões do país, mas infelizmente ele é bem mais complexo do que a gente imagina. E a pergunta da Camila aqui, se já existe, aqui as plataformas de inteligência artificial já estão sendo implementadas no serviço de radiologia. Já temos participações de pacientes dela em pacientes com nódulos suspeitos. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido no HC nesse sentido. Existe internacionalmente já diversos estudos, mas talvez o Gustavo possa fazer algum comentário aí para a gente fechar. Não, é isso mesmo. A gente tem alguns projetos em andamento fora do Brasil, aqui no Brasil também. Tem startups excelentes. Eu conversei essa semana, inclusive, com uma startup russa que tem um software bem bacana para inteligência artificial em rastreamento. Acho que é uma questão de pouco tempo para que a gente tenha isso na prática diária do radiologista. Ok. Bom, eu queria lembrar a todos que esse é o primeiro webinar da nossa série Dissecando Grandes Estudos. Espero que vocês tenham gostado.
O nosso próximo será em um mês para discutir o Violet, que é um estudo de cirurgia minimamente invasiva, que inclusive usou cirurgia cegada, então vai ser bem interessante a discussão. Felipe, você quer fazer algum comentário final? Seu áudio está fechado. Apenas agradecer a presença de todos, a participação, a presença do Gustavo, do Fred, abrilhantaram muito a nossa ideia e acho que a gente teve quase 150 pessoas conectadas em algum momento. Próximo acho que vai ser no mesmo nível, né, Ricardo? Com certeza. Então, pessoal, boa noite. Gustavo, Fred, muito obrigado pela presença. Mais uma vez agradecer à AstraZeneca pela parceria e agradecer também às sociedades SPPT e Sobracil pelo apoio. E nos vemos em um mês, pessoal. Grande abraço a todos.